Salve, pessoal! Então, como prometido, eu estou fazendo agora para vocês aí o vídeo de revisão, né? Eu ia fazer 2 vídeos separados, mas eu decidi juntar tudo num só porque tem algumas coisas da matéria que eu quero conectar. Então eu quero falar, né, sobre o começo e o fim da matéria, quero ressaltar algumas questõezinhas aí que são um pouco mais importantes. Eu não vou fazer uma mega revisão da matéria inteira, né? Tem algumas coisas que eu vou passar mais rapidamente, eu vou tentar me concentrar no que vocês precisam para a prova, tá? Eu já peço aí de antemão desculpas por demorar tanto para fazer, mas é que realmente não estava dando tempo. E eu quero ver, inclusive, se eu coordeno alguns esforços aí para começar a fazer algumas gravações um pouco mais periódicas para vocês, tá? E deixar um pouquinho mais de conteúdo que eu vou estudando, coisinhas também que complementam a matéria e até algumas coisas, algumas novidades aí que estão um pouco mais fora desse primeiro circuito que a gente está analisando, algumas coisinhas que podem dar uma força aí, tá? Então vamos lá. Lembra que vocês têm, são 4 questões nessa prova, eu deixei 3 blocos teóricos para essa prova, né? Então, o primeiro de análise existencial, o segundo bloco é o bloco do banquete, o terceiro bloco é o bloco da república, tá? E assim, lembro vocês de novo, é uma prova de raciocínio, então quando a gente for falar sobre algum conceito, lembrem que não é só vocês me apresentarem o conceito, eu quero que vocês montem os raciocínios que estão ao redor da produção e do diálogo sobre esses conceitos. Aliás, né, se a gente voltar bem no começo da matéria, a gente vai lembrar que a discussão toda começou quando a gente estava tentando mostrar que o trabalho filosófico que a gente está desenvolvendo agora não é um trabalho conceitual, Igor, ele é um trabalho de contrametodologia. Desculpem, a garganta ainda está um pouquinho ruim, né? Então, na realidade, era mais ou menos isso que eu queria frisar com vocês, né? Vocês sabem que fontes eu utilizei, algumas eu fiz ressalvas, inclusive por conta do cuidado que a gente tem que ter em separar determinadas esferas teóricas dentro delas. Leia-se aqui o Heidegger, né? Ele tem um histórico bem complicado, mas tem algumas coisas que a gente consegue utilizar dele, né? Que são coisas frutíferas. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando a gente vai olhar para o terreno político, né? E aí as conclusões dele se tornam absurdas, né? E não nomeadas, né, geralmente, e absurdas. Então, sempre com um grão de sal ali olhar, né? Toda vez que a gente for analisar um pensador, vamos olhar sempre com muito cuidado, porque tem algumas conclusões que podem ser conclusões desumanas, horríveis, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com que uso a gente faz de certas ideias, né? Mas lembrando sempre que a gente não está vinculado a autores nem a pensadores, a gente está procurando a discussão das ideias, a discussão dessa verdade que subjaz as questões filosóficas, né? E aí, assim, então eu vou fazer em ordem, né? Lembrem que a gente tem ali 4 blocos, né, de questões, então a gente tem uma questão sobre análise existencial propriamente dita, uma sobre o banquete, que pode enfocar a questão da cura ontológica, ou pode enfocar a questão socrática, né, o diálogo do Sócrates com a Diotima. Aí a gente vai ter uma questão da república, que pode enfocar ou os 3 argumentos de justiça, ou então a questão da cidade perfeita, e aí a gente tem uma conclusão, a gente tem um ponto mais definitivo sobre a questão da república, quando a gente discute a teoria das vocações e, desculpe, a teoria da reminiscência, né? Então a gente vai começar a trabalhar com esses aspectos aí, beleza? Então vamos lá, assim, o que a gente tem para ver então em primeiro lugar sobre análise existencial? Quero lembrar vocês lá que no começo do curso a gente fez um trabalho, um apanhado um pouco mais amplo da nossa discussão metodológica, e a nossa intenção era mostrar que a discussão filosófica ela não opera a partir de conceitos fixos, tá? Isso é um hábito que a gente tem, que a gente adota, principalmente nas disciplinas dogmático-críticas do direito, que ali a gente precisa ter uma definição conceitual para aplicar. Então eu preciso, por exemplo, saber o que é um contrato, eu preciso saber exatamente o que significa hora extra, eu preciso saber, dar exemplos bobinhos aqui, né, mas eu preciso saber o que significa um tipo penal específico, eu preciso saber a definição de homicídio. Quando a gente ataca pelo ângulo da filosofia do direito ou pelo ângulo da ética aplicada, que é o que a gente está estudando aqui, basicamente, ou seja, né, a teoria da justiça, o nosso ataque, ele não é dedicado à construção de definições e conceitos, ele é reflexivo, né? Então ele trabalha em outro plano, ele vai trabalhar no plano das vivências. Eu insisti bastante com relação a essa noção. Não dá nem para falar que seja um conceito, é uma noção, uma perspectiva de vida no começo da nossa disciplina, e insistir muito no fato de que a gente não consegue conceituar isso, né? A gente consegue, de alguma maneira, trabalhar com certas noções para tentar entender como a vivência acontece. Então a nossa base toda está em cima dessa concepção de vivência. O que é a vivência?
A vivência, ela é uma forma pela qual eu consigo explorar as experiências que me cercam, explorar as circunstâncias que me cercam, sendo participante ativo delas, sendo atravessado por elas e atravessando todas elas, né? Então, eu não vivo fora do meu ambiente, né? Não existe essa coisa de eu viver fora do meu ambiente. Eu posso tentar me pensar a despeito do meu ambiente, eu posso tentar criar uma abstração, só que a abstração é só uma manobra compreensiva, né? Eu existo e vivo no espaço que eu ocupo junto com os elementos e indivíduos que vivem comigo. Ó, o Floquinho está aqui no meu ombro arrumando as peninhas dele, por exemplo. E basicamente eu reconheço a presença dele, meus movimentos mudam, meu jeito de ser muda. Ele tá aqui por uma razão muito simples. Minha esposa tá num quarto mais frio, eu trouxe ele para ficar comigo porque ele é mais sensível, né? As aves são mais sensíveis à mudança de temperatura, então ele tá aqui comigo no quarto que tá mais a temperatura ambiente, né? Então, olha, eu tenho aqui, a gente não pode ignorar que ele está aqui, a gente não vai ignorar, né? Não existe como ignorar. Assim como não existe como ignorar que eu estou trabalhando desde o meu escritóriozinho aqui. Assim como não existe como ignorar que esse vídeo está sendo organizado e feito com uma finalidade específica. Fossem outras as finalidades, mudaria o jeito da gente conversar, mudaria a interpretação, mudaria o conteúdo, né? Da mesma maneira, todas as vezes que a gente trava diálogo sobre os temas que a gente está levantando, justiça, o amor, a existência, todas as vezes nós trazemos as nossas próprias experiências, o nosso próprio histórico, o nosso próprio olhar, e tudo isso entra em choque. Tá, isso é a vivência, né? A vivência, então, é representada por essa maneira da gente viver diante dos outros, diante das coisas, dentro de certas circunstâncias e dentro de certas experiências, e da gente explorar essas influências mútuas, né, que nós exercemos sobre as circunstâncias e experiências e que eles também exercem sobre nós, né? Quando eu começo a falar sobre vivência, a vivência ela começa agora a trazer aspectos um pouco diferentes dessa perspectiva, desse olhar. E aí eu começo a perceber, por exemplo, que eu posso vivenciar as coisas de uma forma distraída ou de uma forma mais concentrada, mais compenetrada. Se eu estou distraído, eu não paro para prestar atenção na riqueza de detalhes que a minha vida envolve, né? Então eu não consigo, por exemplo, se eu não prestar atenção e eu consigo atravessar a vida às vezes sem prestar atenção, meio que em transe, por assim dizer, né? Eu consigo assimilar o mínimo necessário para eu atravessar um ambiente, sem necessariamente problematizar, me perguntar algumas questões do ambiente, me perguntar sobre elas, imaginar consequências, imaginar relações, imaginar possibilidades, né? Nesse caso, a gente está vivendo só no plano das manifestações ou aparências, né? E viver nesse plano é uma coisa que tipicamente os nossos animaizinhos fazem, pelo menos segundo a concepção grega, né? Eles não têm essa capacidade toda que a gente tem, por exemplo, de alavancamento crítico. Então, o Joaquim, por exemplo, se eu abrir um pacote de bolacha aqui, ó, eu acabei de pegar um pacotinho aqui que tá vazio, ó lá, ó a carinha dele. Estão vendo? Ele já, ele associa isso com bolacha. E ele escuta a gente, não dá bolacha para ele, né? Mas ele escuta a gente mastigar, ele já pensa, nossa, é um negocinho que eu consigo roçar o bico, que eu consigo, né? Com o qual eu consigo brincar. Então ele fica ansioso querendo, né? Ele vive pelo som, ele vive pela aparência, ele tem um olhar mais simples de mundo, né? Não estou dizendo que ele não pense ou não sinta, não é isso. Mas ele tem um olharzinho mais simples de mundo, né? Nós podemos ter esse olharzinho mais simples de mundo, a gente pode ser atraído pelas aparências das coisas, a gente pode ser atraído pelas manifestações aparentes, né? Se a gente faz só isso, a gente está preso num plano que a gente chama de existenciário, né? E aí o plano existenciário ele vive basicamente disso, né? A sacada é que quando eu vivo no plano existenciário, se eu aprender a ficar hábil o suficiente com ele, eu também consigo, dentro desse contexto específico, trabalhar com a noção de uma manipulação das aparências. E a manipulação das aparências, ela me autoriza a enganar o outro que de repente não está tendo um olhar crítico para mim, ou para as coisas que a gente está realizando juntos ali. Percebem? E aí a grande questão que começa a aparecer é que existe também um hábito, que no alemão a gente vai chamar Machenschaft, né? A gente vai traduzir por intriga, e esse hábito, essa construção, ela envolve você manipular o plano existenciário, tá? O que a gente faz então para escapar disso? Nós todos seres humanos temos essa angústia por buscar as verdades mais íntimas das coisas, né? A gente não consegue viver só
o universo das aparências, a gente quer mais. E esse querer mais faz com que a gente verticalize certas questões e na verticalização delas a gente busque a dimensão essencial ou dimensão do ser, né? O Joaquim se manifestando aqui. Então, assim, o que acontece é que eu posso, eventualmente, pesquisar ou buscar algo para além da aparência, tentando entender como as relações efetivamente acontecem, tentando entender a intimidade das coisas, as causas, as consequências, tentando entender o plano de reflexão que caracteriza as coisas como elas são, né? Eu posso me perguntar, por exemplo, tentar diferenciar a aparência das coisas de suas qualidades essentes. Então, quando eu faço esse salto, eu estou me aprofundando. Quando a gente estuda uma ciência, por exemplo, a gente está buscando esse aprofundamento. Quando a gente procura conhecer uma pessoa melhor, a gente está buscando esse aprofundamento. Quando a gente procura se conhecer melhor, a gente está buscando esse aprofundamento. Ó, vou dar um exemplo bobinho aqui. Quando a gente começou a cuidar, quando a gente começou a ser tutor de calopsita, a gente não tinha ideia, por exemplo, dos movimentozinhos deles, né? Então, por que eles arrumam as peninhas? Por que eles prestam atenção? Ó, agora ele começou a se comunicar, ele percebeu que ele está recebendo atenção, ele está imitando a risada da minha esposa. A gente não sabia, por exemplo, o que significa ele balançar o rabinho. Ó, essa batida de bico, por exemplo, que ele oportunamente resolveu dar aqui. Isso significa que ele está querendo, ó. Se eu bato, ele agora ele tá tímido, não tá fazendo. Mas ele começou a bater o bico para dizer, isso aqui é o meu lugar. Isso a gente foi descobrir à medida que a gente foi aprendendo a ser tutor de ave. Ó, de novo, ele está dizendo, isso aqui é meu lugar. Então a gente foi descobrindo que eles têm uma linguagem própria. O bater o rabo pode significar que eles estão felizes ou que eles estão ajeitando a pena. Agora ele estava ajeitando a pena, né? Ó, essa batida significa que ele está se apropriando do espaço, que ele está querendo dizer que ele é o dono, né? Então ele não quer se sentir desafiado. Isso a gente vai descobrindo à medida que a gente vai estudando a situação, aprendendo, prestando atenção. Então a gente começou a aprofundar certos aspectos para aprender a linguagem deles. Ó, balançou o rabo de novo. Enfim, né? Algumas coisas representam que ele vai estar mais aborrecido, que ele não quer que mexa com ele, outras coisas vão representar que ele está querendo brincar, outras coisas representam que ele está querendo se reposicionar no bando e assim por diante, né? Essas coisas que vão aparecendo, elas são uma caminhada longa na direção de uma qualidade essencial da minha relação com ele, né, da nossa relação com ele, ou também dentro do contexto específico de como ele se comporta e como ele se dá para o mundo, né? Se eu fosse só pela aparência, eu diria, nossa, que bonitinho, ele está batendo biquinho, né? Mas agora eu já sei quando ele bate o bico e por quê, né? Então a gente já começa, inclusive, a fazer a diferenciação de uma situação para outra. Tem situações em que ele bate o bico porque ele quer regurgitar, para dizer que ele sabe que ele pode cuidar bem de bebezinhos, né? Então essas coisinhas que vão aparecendo são caminhadas na direção de reflexões essenciais, tá? O que acontece com essas reflexões essenciais? A gente sai só do existenciário, que é só manifestado, e cai no existencial, que é esse plano do ser, né? E aí a gente começa a explorar isso. Tem alguns problemas. Agora ele está sentindo provocado, não adianta, né? Tem alguns problemas que vão surgir a partir daí e que a gente não vai conseguir resolver, tá? Então a gente vai ter que aprender, eu acho que a grande mensagem desse contramétodo é que a gente é forçado a aprender a viver dentro de um campo de incertezas, dentro de um campo de insuficiências. Porque, veja, eu consigo entender ele, né? Eu consigo entender a linguagem dele, eu consigo entender o que ele faz. Só que tem coisas que eu não vou conseguir chegar a entender porque só sendo uma ave para entender de verdade, tá? Eu não teria condições de fazer de outra forma. Isso significa basicamente que agora ele está se exibindo literalmente, né? Isso significa basicamente que a gente nunca chega a atingir a reflexão específica sobre as qualidades essenciais das coisas, tá? A gente faz um movimento para elas. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele lá com a minha esposa, porque eu acho que vocês não vão me ouvir falando com ele cantando aqui, tá? Só um pouquinho. Então, gente, tive que voltar agora sem o Floquinho. Quando ele começa a cantar, né? Quando ele tem o momento de estrela dele, ele não para. Então, assim, para vocês poderem ouvir, pra gente poder conversar, eu tive que deixar ele lá. Eu preferia que ele ficasse comigo, mas eu tive que deixar ele lá, que senão a gente não consegue trabalhar, tá? Mas assim,
Então, como eu estava dizendo, vocês perceberam o comportamento dele, né? Ele tem, isso é característico dele. Quando a gente aprende a conhecer o temperamento dele, a gente sabe, ele tem olho para a câmera. Ele percebe quando ele está sendo observado ou quando você está falando dele ou com ele. E aí ele começa a se exibir mais, né? É uma coisa que a gente aprendeu dele. Tem comportamentos que a gente não entende, que só as aves entenderiam entre elas, né? E tem coisas que são particulares daquele indivíduo, percebe? Isso significa que toda vez que eu faço uma escalada para entender as qualidades essenciais de uma relação, de um ente, né, entendido como qualquer coisa que tem existência própria, eu não consigo, eu não dou conta de fazer essa exploração completa. Isso significa que eu estou sempre marchando na direção da essência, mas eu nunca vou conseguir plenamente encontrá-la, né? Essa marcha a gente chama de desvelar, né? Desvelar no sentido de remover, de afastar um véu, né? Então é como se as coisas, como se um véu cobrisse as coisas, né? Isso vem de uma linguagem filosófica bem mais antiga, né? Na verdade vem de uma linguagem de um caminho oriental. Existe toda uma discussão sobre o véu de Maia, né? A gente tira lá dos Vedas e dos Puranas. Quem traz aqui para o Ocidente de uma maneira mais forte, num primeiro momento, é o Schopenhauer. E aí o pensamento heideggeriano vai se aproveitar um pouco disso também, o existencialismo, de uma forma geral, vai se aproveitar um pouco do termo, em tentar entender que a gente só... O problema das aparências, elas são tão viscosas, elas pegam tanto na gente, porque é como se o mundo tivesse sido coberto por um véu, né? Esse é o dizer mais central. E aí a gente vai tentando afastar esse véu para ver o que tem além, que é a essência. Só que a gente não consegue fazer isso de vez, né? Como se a gente afastasse o véu e daí tem outra dobra do véu, um outro véu, e a gente vai tentando afastar até achar. E o véu, ele deixa a gente entrever alguns traços do que está por trás, né? Então, é um pouco difícil a gente conseguir ter uma visão mais completa, né? Então vejam que isso que eu estou passando para vocês, que eu passei para vocês em sala e estou revisando aqui, ele é um jeito de você encarar o mundo. Você não vai conseguir explicar as coisas de forma completa, você vai sempre falhar, não adianta, né? Não é que é inútil explicá-las, é importante porque é o que nos permite trabalho prático, né? Então só que a gente tem sempre que levar em consideração que em algum ponto a gente vai acabar falhando nessa preocupação técnica, nessa preocupação pragmática, né? Então, o desvelar significa isso, marchar na direção da essência, sem nunca alcançá-la, mas realizando coisas importantes e trazendo questões relevantes à medida que a gente faz essa marcha, né? Tem um segundo movimento, que é um movimento que surge quando a gente dialoga sobre essas descobertas. Então, se eu entendo alguma coisa, eu comecei a contar algumas coisinhas aqui do floquinho para vocês, isso foram coisas que nós descobrimos ao longo de anos de tutoria deles, né? E aí, quando a gente tenta mostrar essas coisinhas, é como se a gente mexesse no véu para mostrar essas coisas mais interessantes e verdadeiras que a gente acabou descobrindo, né? E aí a gente tenta comunicar isso para os outros, percebe? Também é difícil. Esse outro movimento a gente chama de revelar, quer dizer, reposicionar o véu para apresentar esse movimento mais profundo para as outras pessoas, tá? Então tem essas duas frentes. E aí o que acontece? À medida que a gente vai fazendo isso, a gente começa a achar algumas questões que são um pouco mais complicadas, mais problemáticas. Principalmente o fato de que, porque a gente nunca consegue atingir a essência, a gente não sabe de fato se ela está lá ou não. Então a gente tem duas grandes linhas de pensamento no existencialismo, por assim dizer. Uma que pensa afirmativamente e tenta tirar dessa experiência de desvelar todas as características mais positivas que a gente descobre e tenta construir algo com isso. E uma outra que fala que, na verdade, eu só posso presumir um espaço vazio ali no ser, e tudo que eu extraio na realidade é negação do ser porque é manifestado. Percebe? Eu só acho estratégias novas e manifestações novas, tá? Eu não estou tão preocupado com essa dualidade, só para vocês saberem que ela existe ali entre Heidegger, Jaspers, Sartre, né? Só para vocês terem uma ideia de como isso é trabalhado, de que isso está presente, e que isso vai ter também depois uma influência na leitura hermenêutica que a gente vai ver no segundo bimestre, tá? E aí tem um segundo ponto, gente, que é o seguinte: quando eu penso na questão existencial, em especial, cogitar sobre essa exploração não deixa de ser também uma cogitação a respeito de como eu vou extrair sentido para a minha existência. Por que isso? Eu não consigo extrair sentido das coisas que são só aparentes e que podem vir a ser falsas, né? Eu não consigo, para dar um exemplo talvez um pouco mais concretinho, tentar concretizar um pouco a coisa, vocês já devem ter passado por situações em que vocês não sabiam como agir,
porque as consequências poderiam ser graves, porque vocês poderiam, de repente, agir de uma forma ruim, imoral, e vocês não estavam sabendo o que era certo ou errado fazer na situação. Né? Isso acontece, né, com a gente. Quando a gente cai nessa perplexidade, a gente não consegue mais ver a direção para a qual a gente vai. Isso significa que existe uma diluição do que a gente chama sentido existencial. Tá? Então, conhecer mais profundamente as qualidades essenciais significa reconhecer com maior clareza a construção do sentido existencial. Tá? Agora, falando mais especificamente desse sentido existencial, a gente precisa também tentar entender como a gente conecta a questão essencial com o sentido, né? E aí eu comentei com vocês, né, daí são duas grandes etapas. A primeira dessas grandes etapas é tentar entender e puxar aqui um pouquinho do pensamento aristotélico e da releitura existencialista do pensamento aristotélico. A gente precisa parar para pensar num primeiro momento como essa construção essencial se dá. A gente falou que tipicamente a filosofia entende a essência como uma soma de qualidadezinhas fixas. E a gente falou, vamos refutar essa ideia. Porque nós, através da vida da gente, a gente muda, as coisas que estão ao nosso redor mudam, o ambiente muda, as relações mudam, as intenções mudam, o olhar de vida muda, né? As condições ambientais mudam. Então tudo muda. E isso não deixa de estar inscrito na constituição essencial. Não deixa de ser o ser, por assim dizer, né? Não deixa de compor o ser. Então, como é que a gente pensa isso? Eu quero que vocês lembrem agora, quem estava por lá, que durante a aula eu coloquei para vocês um desenho com muitos pontinhos, e eu falei assim para vocês, não pense, por exemplo, que existe um ser humano, que existe um jardim, que existe uma ave, que existe o alimento, que existe a água. Pense que existem possibilidades, e essas possibilidades vão se encaixando e formando relações, e um indivíduo ou um jardim ou uma ave são, na realidade, a soma de uma série dessas possibilidades, que podem ou não vir a se concretizar. Então, se a gente montar aquele diagrama de pontinhos, assim, aquele desenho dos pontinhos, você vai ter pontinho para tudo que é lado, e daí você vai fazer um desenho geral, e dentro desses pontinhos você vai começar a tirar essas identidades. Aqui está o Rafael, aqui está o Floquinho, aqui está o ambiente dele, o jardim que está diante dele enquanto ele fala. Tá? E aí, esse desenho geral, ele tem possibilidades, e algumas se concretizam e outras que não. E aí a gente vai começar a fazer um traçado de coisas que se concretizaram, outras que permaneceram como possibilidades e outras que se tornaram impossíveis, certo? Então o desenho geral que eu vou ter é o desenho de uma formação de uma linha, um históricozinho, sim? Esse históricozinho a gente chama de sentido existencial, certo? E aí a gente chega na última grande parte dessa reflexão. O grego, ele entendia que esse sentido, por conta dessa soma de possibilidades, estava colocado na gente desde que a gente vem a existir. Tá? Isso ele vai chamar de destino. Então a gente falou de destino exatamente para que a gente conseguisse fazer o traçado desse sentido existencial. O que é o destino nessa história? Tem 3 jeitos de olhar para o destino. O primeiro deles, o grego chama moira. Tá? Esse moira significa basicamente que a gente tem inscrito na gente tudo o que vai vir a acontecer depois. Aí vocês vão dizer assim, mas eu sou livre para escolher, não sou? Na cabeça do grego, sim. Só que o problema é que as tuas escolhas são sempre o produto do que você é. Então elas já estão demarcadas. Você vai fazer a escolha, livre para fazê-la, mas sempre baseado em quem você foi e em quem você é, na tua história, nas tuas experiências, aquilo que a gente acabou de colocar. Isso vai ser bem útil em hermenêutica, guardem bem. E aí, por conta disso, a consequência que emerge é que se alguém tiver sagacidade suficiente ou conseguir olhar o curso do tempo, vai saber exatamente onde você vai chegar e por quê. Né? Então, Moira, ele entra numa batida que a gente chama hoje de determinista. E mais que isso, essa questão determinista, ela mostra um pouco da angústia que o grego tinha nesse duelo com seu próprio destino, como se ele pensasse, por exemplo, de uma maneira mais específica, que ele tinha que lutar, quando o destino dele era uma coisa ruim, ele tinha que lutar contra esse destino, só que geralmente porque ele passava a lutar contra o destino, ele dava o passo para concretizar. O exemplo que a gente deu foi o de Édipo. Né? Tem um segundo olhar que eu posso aplicar aqui, que é o olhar da nêmesis, chamada justiça poética. Né? A nêmesis, ela é uma reação violenta do espaço, da existência como um todo, diante das tuas tentativas desesperadas de mudá-la à força. Por que ela chama justiça poética? Porque você sofre as exatas consequências, a espelhada consequência das coisas que faz.
Então a pessoa, por exemplo, que tem lá aquela história, por exemplo, do Hamlet, né? No final do Hamlet ele tá lá duelando envenena uma espada para matá-lo. Numa reviravolta, ele pega a espada envenenada e fere o adversário dele. Ele está envenenado já, mas ele fere o adversário com veneno, né? Então isso é justiça poética. O adversário perde a espada, eles trocam a espada na confusão e ele acaba ferindo o adversário, envenenando o adversário também, tá? E aí tem uma terceira forma de enxergar, né, que é que a gente vai chamar mais especificamente de ananké, né? O grego chamava de ananké. A gente tem uma teoria no direito de um cara chamado von Wright que explica que existe uma diferença entre as regras jurídicas e as normas que a gente chama de anancásicas, né? Que ele entende como leis da natureza. O ananké nada mais é do que a fatalidade. Então, se na moira as tuas ações livres levam ao teu destino sem você perceber, na ananké não faz diferença o que você faz. Vai ser daquele jeito e acabou-se. É natural assim. Percebem? Então são três olhares diferentes sobre a geração de sentido. Ou eu tenho ingerência, mas a minha estrutura essencial, a minha condição essencial me leva a um caminho que alguém que soubesse poderia chamar pré-definido. Ou então eu faço as coisas, luto contra o meu espaço, e o meu espaço me massacra porque eu tentei lutar contra ele. Ou então nada que eu faço fará diferença. São os três jeitos de olhar para essa questão do sentido existencial, tá? As três têm uma relevância muito importante, porque as três vão compor o que eu como indivíduo faço no meu meio e, eventualmente, o que politicamente nós escolhemos fazer como grupos de indivíduos. Isso a gente vai ver em Aristóteles depois da prova, tá? Então tá aí, esse bolo aqui é a análise existencial. Esse eu quis detalhar mais, porque tinha bastante gente que ainda não tinha entrado no curso, tá? Então eu quis deixar ele mais detalhadinho. Isso aqui é a primeira pergunta. Eu não vou colocar na questão, vejam bem, para vocês todos os conceitinhos, né? Aspas, conceitos aqui, né? Todas as noções que eu cobro. Mas vocês vão precisar de tudo isso para poder explicar o que está acontecendo ali. Aí vocês me perguntam, tá, mas para que serve isso? Bem, isso serve para a gente tentar analisar a justiça como vivência. Então, o nosso mote, que a gente estabelece a base no curso, nós vamos analisar a justiça como vivência. Só que para a gente entendê-la, falta passar por mais uma etapa, que é estudar o banquete. Mas por que o banquete? O banquete fala de amor. E aí que está a grande questão. A gente entra desavisado, essas são as sutilezas do curso, a gente entra desavisado achando que, mas eu vou estudar amor, não tem nada a ver com justiça. Tá? Primeiro, que o estudo não é bem sobre o amor como a gente o encara. Né? O amor que está sendo estudado aqui é a lei universal da atração. E essa lei universal da atração é a potência geradora de sentido, que o grego associa com o ser. Então, quando o grego estuda o ser, a coisa mais importante para ele dentro desse contexto estruturado do ser é aquilo que nós vamos chamar de amor, que outros chamariam de lei da atração. Percebem? Então, porque ele vai dizer assim, na natureza das coisas tem algo que ou as junta ou as afasta. Então eu preciso entender o que está juntando as coisas, mantendo elas juntas. Se afasta, beleza, não tem mais história entre elas. Mas se juntou, se uniu as duas, elas vão passar a ter a condução de uma historicidade conjunta e elas vão definir, aspas, uma outra. Elas vão atravessar uma outra e vão vivenciar as coisas uma com a outra. Percebem? Então a gente passa de uma etapa em que a gente está estudando o ser por conta própria e de repente a gente faz um salto e nesse salto a gente começa a tentar entender como as essências, os seres se relacionam. Por isso que a gente está estudando o amor. Tá? E aí a gente começa a analisar o banquete e logo a gente vai perceber que o banquete é uma discussão de metodologia da filosofia. Né? E aí eu contei toda uma história para vocês a respeito de como o banquete se inicia, né? E o banquete ele começa com esse sujeito chamado Agatão, que foi vencedor de um concurso de retórica, convidando os amigos dele para participarem de uma brincadeira na casa dele, na realidade para irem comer, beber e conversar na casa dele, justamente um simpósio, um banquete, né? E aí no curso do banquete ele fala, vamos fazer uma brincadeira, vamos competir entre nós, fazendo elogios ao deus Eros, né, que era a mesma brincadeira da competição que estava acontecendo lá fora, e quem ganhar, quem fizer a melhor é declarado o campeão do banquete. Né? Então daí ele fala, senta da minha esquerda para a minha direita, quem está à minha esquerda começa, quem está à minha direita termina. Né? E aí a gente vai ver que existem alguns personagens que vão opinar sobre essa questão. Então a gente tem ali, a gente separou alguns ali, né? Tem mais na verdade, mas eu separei alguns para vocês. Fedro, Pausanias, né? O Erixímaco, o Aristófanes,
o próprio Agatão, depois disso Sócrates, né? E por fim tem o Alcibíades, mas o Alcibíades ele meio que invade o banquete, chega ali e acaba com a brincadeira, né? O Fedro a gente discutiu a partir inclusive de um outro diálogo, né? Então lembrem que todos os diálogos platônicos estão costurados uns nos outros, né? E aí tem esse outro diálogo chamado Fedro, em que o Fedro pede ajuda para o Sócrates para se preparar para a competição. E aí eles discutem o que é o amor, e o Fedro apresenta uma visão um pouco complicada do amor na leitura do Sócrates. O Fedro, no primeiro discurso dele, ele fala que o amor é uma coisa trágica, angustiante, difícil, né, que tem também seus benesses, mas que é muito difícil, porque quando uma pessoa ama e é amada, tudo bem, né, ela ama e recebe em resposta o amor que ela oferece, mas quando ela ama e não é amada, ela sofre, e vai sofrer tanto mais se a pessoa amada sabe que é amada e se aproveita da situação para obter vantagens, né? Então ele fala que amar e não ser amado é uma coisa horrível, né? Ao passo que amar e ser amado é maravilhoso. E o Sócrates discorda. Sócrates vai dizer assim, não, mas na verdade, amar e ser amado pode ser bem pior. E ele argumenta que quando você ama e é amado, a troca de sacrifícios faz com que uma pessoa que de repente fique insegura peça à pessoa amada, que também a ama, sacrifícios demais, ao ponto de transformar essa pessoa em alguém que ela não é, ao ponto dessa outra pessoa perder suas virtudes, e quando isso acontece, a pessoa que ama e pede o sacrifício se desinteressa, começa a olhar para outras pessoas e procurar as virtudes que a pessoa amada já não tem mais. Aí ela larga esse relacionamento, vai para outro, e começa tudo de novo, de novo, de novo, ao ponto do Sócrates dizer isso que o amor é loucura, né? Porque ele, a única coisa que ele faz é, é, quando existe reciprocidade, é destruir a pessoa amada, destruir o objeto do amor, ao ponto dele não mais existir, ao ponto dele virar pó, né? Tanto que você quer agarrar ele na tua mão, tão desesperado você tá para manter ele consigo, que você quebra e desmancha ele, né? Isso tem muitas e muitas camadas que a gente poderia discutir, né? Tem toda a questão psicológica, psicanalítica que dá para debater aí, né? Sobre a questão do apego excessivo ao objeto, o que você está procurando na verdade, que objeto é esse que está no outro, né? O que está sendo transferido ou projetado, ou enfim, né? Renegado aí, mas enfim, isso não vem ao caso, né? O fato é que você sai desse primeiro universo, e agora o Fedro traz, depois das reflexões socráticas, todo o aparato dessas reflexões novas para dentro da discussão do banquete. Então ele reproduz o discurso dele. Só que no discurso dele agora ele inclui que amar e ser amado também é uma droga. Então ele vai dizer assim, o amor é trágico. Primeiro, o amor é o mais antigo dos deuses, né? O que ele quer dizer com isso já? Ele já está falando da lei da atração. Se você for olhar os pré-socráticos, eles falam isso. A lei da atração é a primeira lei que existe no universo. Perceberam? Então a gente não está discutindo amor puro e simples, a gente está discutindo a lei universal da atração e o amor conjugal, o amor pelos pais, o amor pelo irmão, o amor pela irmã, o amor pelo companheiro, pela companheira de vida, sei lá. É um amor que na realidade é consequência da lei da atração, que é uma lei universal. E ele fala, então, é o mais antigo dos deuses, que é a lei da atração, até os deuses que a gente conhece estão submetidos a ela. O amor é cruel, que ele às vezes faz você amar sem ser amado, às vezes ele faz amar e ser amado só para perder o amor e assim por diante. Além de tudo é trágico, que não interessa se você ama e não é amado, ama e é amado, o resultado é um só. Você sempre, em todas as ocasiões, vai acabar sofrendo, tá? Então essa é a pintura que ele faz. É um elogio miserável, né? Veja, o exercício era fazer elogio a Eros, o deus do amor. Elogia para falar coisa boa. Você vai dizer que é tudo trágico, né? No fundo do teu argumento você está dizendo que as coisas são trágicas, você não está elogiando. Mas tudo bem. Aí lembre que eu falei para vocês que o Fedro ele tem essa dificuldade porque ele é muito moço ainda, né, no contexto geral do banquete, e porque ele está tentando se encontrar, né? Ele é definido pela filosofia tradicional como retórico. Ele, na verdade, ele tinha, se a gente for olhar a história dele, ele tinha travessia em vários campos aí do conhecimento, só que ele nunca se fixou em nenhum ao ponto dele ser extraordinário. Então ele era um sujeito que não tinha um sentido existencial claro, e por conta disso ele tá refletindo isso na retórica dele. Ele está falando do amor, e ao falar especificamente do amor, ele está trazendo à tona algumas questões aí que são pessoais, ele está trazendo as dúvidas dele, né? Então ele está falando de um amor carnal, de um amor ciumento, de um amor errático, ele ainda não entendeu como é que se ama, ele ama como uma pessoa muito jovem ama, como um adolescente ama, né? Na sequência vem o Pausanias, que inclusive denuncia isso e fala assim, olha, primeiro, você está olhando o amor do jeito errado.
tá? A gente tem que entender que o amor, ele funciona em duas frentes. Tem uma frente que é essa que você está descrevendo, que é a da Afrodite, porque Afrodite é a deusa do amor e não Eros. É a da Afrodite Pandêmia, Afrodite chamada popular. Então ela é ciumenta, ela tem essa coisa da ligação física, ela é carnal, ela é apaixonada, né? Ela corre no meio do povo mais comumente, está na boca do povo, está nas reflexões novelescas, nas tragédias teatrais e nas histórias de esquina e por aí vai, né? E aí tem uma segunda Afrodite que é chamada Urânia, filha de Urano, né? Essa outra Afrodite que as pessoas frequentemente esquecem é a elevada, a virtuosa, a celestial, justamente Urânia, celestial, né? E aí, por conta disso, essa na realidade representa o cultivo pelo amor das coisas da alma, pela virtude, aquele negócio todo. E até aí tá tudo muito bem, ele de fato sacou, ó, você ama como um jovem ama, como uma pessoa adolescente ama, pela beleza física. Você tem que começar a amar a alma, você tem que começar a prestar atenção nas virtudes da alma. E aí ele, na realidade, que era amante do Agatão, do dono da casa, né, os dois tinham um relacionamento, ele fala assim, olha, aliás, isso eu imagino que ele estivesse justamente se endereçando, né, ao Agatão, ele meio que indiretamente, ele fala assim, além de tudo, amor, para você amar desse outro jeito, você tem que amadurecer, e para amadurecer tem que ter alguém que te ensine, então tem que ser um mais velho com o mais velho desfruta dos prazeres da carne, o mais novo aprende com o mais velho. E tem que ser entre homens, né, diz ele, porque a mulher não sabe palavras dele, e depois o Sócrates vai indiretamente puxar a orelha dele por causa disso, fala, a mulher não sabe amar porque ela ama de uma maneira mais adolescente, né, mais apaixonada. Sócrates mostra exatamente o contrário quando ele vai falar e fala, não tem nada a ver com o que você disse, inclusive porque é uma deusa que você está defendendo como deusa do amor. Né? Daí vem o Erixímaco, que é o médico, então Agatão, Pausanias, né, o advogado, né, o retórico voltado para as coisas da justiça, por assim dizer, né? Aí vem o Erixímaco, que é o médico, já é um ancião, onde ele fala, eu concordo com o que você está dizendo, Pausanias, nessa separação, e agora prestem bem atenção, porque Erixímaco e Aristófanes representam o todo das reflexões sobre a questão da cura ontológica. Aí ele fala assim, olha, eu entendo, essa questão das duas Afrodites é verdade, só que a pandemia não chama pandemia não, chama polímnia. E ela é, na realidade, aquela que representa o teu amor, a tua atração por coisas que envolvem ofício, o trabalho, a técnica, o conhecimento mais profundo das artes, né? Das formas, da tecné, né? Da forma de interagir com o teu mundo e transformar o teu mundo. Do outro lado, você vai ter, por exemplo, desculpem, você vai ter, por exemplo, a Afrodite Urânia, e essa vai te permitir cultivar as tuas próprias virtudes. Dele fala, então, essa questão do amor e da atração, elas não funcionam assim. Eu sou atraído para as coisas que eu conheço melhor, porque ali eu aprendo técnicas mais refinadas para servir mais com elas, e assim eu me torno mais virtuoso também. Então eu me torno mais virtuoso para ser melhor no que eu faço o melhor no que eu faço, me torno mais virtuoso. E ele vai dizer assim, o que eu faço agora é tentar oferecer a satisfação nos lugares de falta. Então ele diz, quem está doente tem falta de saúde. Eu, médico, vou lá e pela técnica médica ofereço saúde. Isso é amor. Amor é você se sentir atraído para os lugares de necessidade quando você tem algo a oferecer e perceber quando o outro vem satisfazer as suas necessidades também. Percebem? Por que a gente chama isso de cura ontológica? Porque no minuto que ele diz isso, o que ele está insinuando é que nós todos vemos no mundo lugares de falta, lugarzinhos que estão adoecidos pela falta. Né? Então, tem coisas que eu ignoro que vocês me ensinam todos os dias. Eu já vivo falando isso para vocês. Quando eu aprendo uma coisa nova com vocês, vocês levaram satisfação para um lugar de falta. Vocês curaram uma ferida que tinha em mim. Vocês preencheram um espaço que estava faltando na minha alma ali. Perceberam? Da mesma maneira, quando um médico vai lá e apresenta a cura, ele está fazendo isso. O doente está lá sofrendo, ele tirou o sofrimento do doente e deu saúde para ele. Né? Quando a gente está num silêncio tedioso e vem uma música agradável, por exemplo, então é rompido o silêncio, é rompida a inércia, o tédio, e o novo sentido que se deu enlevou o coração da gente, comoveu a gente, alegrou a gente, às vezes, né, enfim, né? Então, às vezes excita a gente, empolga a gente, às vezes dá serenidade, por aí vai. Percebem? Isso é cura ontológica, significa que eu estou olhando para a essência das coisas e estou usando essa essência para trazer um processo de restauração. Estou tentando encontrar um lugar de restauração humana e existencial. Perceberam? Por isso cura ontológica. O Aristófanes, que é o comediógrafo, ele vai complementar isso. Ele vai dizer assim,
De fato, você me fez lembrar do mito de um mito que fala que os seres humanos tinham 2 cabeças, 4 braços e 4 pernas, e Zeus foi lá e cortou eles ao meio, porque eles estavam arrogantes demais, eles eram perfeitos, né? E aí, depois que eles foram cortados ao meio, as virtudes deles ficaram metade para um lado, metade para o outro. E aí eles passaram a procurar pelos seus parceiros para completar agora essa falta dessas virtudes que se foram, que partiram, que foram embora. Certo? Isso também é um processo de cura ontológica. Só que aqui o Aristófanes está falando da busca pelo outro. Então são 2 manifestações diferentes dessa mesma cura. Restaurar o estado original mais perfeito a partir do esforço técnico ou do encontro com o outro. Os dois estão falando basicamente as duas facetas da mesma coisa. Mais uma vez, só para a gente ter bem clara essa questão vivencial, o que a gente vivencia aqui. Então é você buscar, é você procurar a satisfação dessa falta e através da satisfação dessa falta, tentar encontrar o espaço original mais perfeito, mais elevado, né, mais puro, e que foi perdido com essas faltas, a partir da técnica ou do encontro de 2 pessoas. Claro? Isso é a questão da cura ontológica mais simplificada. Depois deem uma olhadinha na aula, deem uma olhadinha nos textos, que isso fica mais detalhadinho para vocês, tá? Esse eu não vou detalhar muito, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, né? Já vai ficar longuinho, então para não ficar longo demais. Bom, e aí a gente tem depois disso o Agatão, né? O Agatão, ele faz um discurso correcional, ele faz o elogio dele ao amor, ele fala sobre as questões contraditórias do amor, né? Então ele vai falar muito sobre, e ele vai descrever e vai de fato fazer um elogio, né? Ele vai dizer, vocês não fizeram elogio coisa nenhuma. E ele, no caso, trabalha muito com a questão da linguagem, então fica muito evidente a questão linguística no texto, né? Como ele trabalha com as 3 grandes versões de linguagem a partir do exercício retórico dele. Ele evidencia logos, evidencia o mitos e a dialética, né? Então, o logos sendo o sacrifício que você realiza ao pronunciar algo, né? Trazer a essência para o mundo, através da fala. O mitos como sendo a maneira como você se resolve dentro do contexto narrativo, né? E, portanto, como a gente consegue elaborar narrativas e pela elaboração das narrativas encontrar compreensões diversas a respeito de um tema, e a dialética, que é escutar esse outro que nega o que eu sou e que traz coisas novas para mim, né? Então aí vocês têm todo o contexto específico do Agatão. E por fim o Sócrates, né? Que estava ali ouvindo a conversa, ele entrou um pouquinho atrasado, mas escutou a conversa, e aí ele fala, olha, quando eu era jovem, eu tinha também as dúvidas que vocês têm, né? E eu fui tentar resolver essas dúvidas no templo de Afrodite, aqui está a bronca que ele dá no Pausanias indiretamente, e aí eu fui procurar uma sacerdotisa para me explicar, ou seja, quem sabe do amor é a mulher, né? Quem sabe do amor vai ser a figura da mulher. E aí ele encontra Diotima, né? E aí Diotima fala para ele, tá, mas quais são tuas dúvidas? Ele fala, olha, eu acho que o amor é cruel, eu acho que o amor é inconstante, incerto, difícil, etc, etc. E eu não consigo entender, porque o amor é um deus, então tá muito estranha essa história. Ela fala, tá bom, então vamos pensar um pouco no assunto. E aí ela começa a aplicar essa técnica de perguntas e respostas que o Sócrates tipicamente aplicava. Ao ponto de algumas pessoas dizerem que a Diotima nunca existiu e ele inventou, né? A gente não sabe direito, a gente sabe que tinha uma mulher chamada Diotima na época dele, mas a gente não sabe se era mesmo. E aí, assim, então ele vai dizer basicamente para nós o seguinte, olha, ela vai dizer para nós o seguinte, pensa assim, quem é o deus do amor? Ele fala, é Eros. Eros é um deus, então ele é perfeito, sim. Ele fala, tá, se ele é um deus e é perfeito, então ele é honrado, sim. Se ele é perfeito e honrado, ele pode ser ruim? Ele fala, não. Pois é, então começou o erro por aí, porque você está dizendo que ele é cruel. Quem é cruel é ruim. Ele é um deus, não pode ser ruim porque é perfeito. Tudo bem. Então vamos pensar um pouco mais. Se ele não pode ser ruim, se ele não pode ser cruel, então ele tem que ser, alguma coisa não bate aí, né? Vamos pensar então se ele o que acontece com ele. Ela fala assim, Sócrates, todas as coisas que existem precisam ser ou boas ou ruins? Ele fala, me parece que sim. Aí vem o exemplo do vento. Ela fala assim, vamos supor que você saia lá para fora e tem uma brisa agora fria. Num dia quente como esse, pelo menos agora que para mim tá calor, né? Num dia quente como esse, uma brisa fresca é bom, né? Ele fala, é verdade. Mas num dia frio, uma brisa fria é terrível, né? Pode ser a mesma brisa, mas ela vai ser horrível, né? Sim. Falou, a coisa pode ser boa e ruim ao mesmo tempo? Ele fala, não, né? Lembrem da regrinha da ontologia, uma coisa não pode ter
dois atributos contraditórios para ela existir do jeito que ela existe. Se é desse jeito, a gente está olhando as coisas de forma errada, né, na cabeça do Sócrates. Beleza. Ela fala, então o que acontece? Né? Você não está olhando nessa situação para a brisa, para o vento em si, você está olhando para as situações em que o vento aparece. Quando você está com calor, ele é bem-vindo, e a situação em que ele aparece é boa. As circunstâncias são boas, porque o vento veio e te refrescou. Quando você está com frio, é ruim, porque ele vem e faz mais frio ainda, né? Te cria uma impressão de maior frio ainda. Então ela fala assim, olha, a questão é que você não está olhando para o vento em si. O que é o vento em si? Ele fala, o vento em si ele é o mesmo no calor e no frio. Ele fala, pois é. Se o vento é o mesmo, então, você há de convir que ele não é nem bom nem ruim, né? Putz, é verdade. Aí ele fala assim, ela fala, o que é o vento, então? Ele se importa com você? Não. Ele simplesmente faz o que ele faz, né? Sim. Então ele é indiferente a você, né? Ele é verdade, ele é indiferente. Ó, tá vendo? Nem todas as coisas precisam ser ou boas ou ruins. Algumas podem ser indiferentes. Ela fala assim, você já parou para pensar que talvez o amor não seja nem bom nem ruim? Talvez ele seja só indiferente a você? E faça as coisas que ele faz? Por isso que ele dispara as setas dele, as flechas, né? Que apaixonam as pessoas, ao Léo. Ele faz o que ele faz. Ele é verdade. Bem, pode ser esse o caso. Ela fala assim, tá, mas se ele é indiferente, ele pode ser perfeito? Ele fala, não, as coisas perfeitas são boas. Indiferente não é bom. Fala, então tá certo. Então nós temos uma segunda correção a fazer. Porque se um Deus é perfeito e a perfeição envolve o bem, e a indiferença não é o bem, então Eros não pode ser um Deus. Ele é verdade, não pode ser um Deus. Então o que ele é? Ele fala, não sei dizer. Fala assim, Eros não tem poder sobre deuses e seres humanos? Tem. Então ele tem poder de Deus, né? Tem. Mas ele não tem o caráter do Deus, o sentido existencial do Deus que é ser bom. Ele fala, é verdade, não tem. Então o que acontece? O que mistura o poder do Deus com o caráter do ser humano? E aí o Sócrates saca, é o semideus. Ela falou, pois é, Eros é um semideus, não é um deus não. Ela fala, se ele é um semideus, então ele tem o poder de Deus e ele usa do jeito que ele quer usar. Ele não tem restrições, porque o caráter dele não é perfeito, mas o poder é absoluto, ele consegue exercer sem mais nem menos. Ele fala, é verdade. Bom, agora que você entendeu isso, é preciso que você entenda uma nova etapa. Não é o amor que é ruim, porque com as coisas indiferentes, você não pode, né? Você não vai poder condená-las por sofrer com elas. É você que não está sabendo lidar com elas. Ele falou, é verdade. Então o que acontece? É mais ou menos aquela história, né? Você para um carro debaixo de um abacateiro, o abacate cai no capô do seu carro e afunda o capô do seu carro. Você vai culpar o abacateiro por causa disso? Foi você que parou o carro ali. Percebe? Então é essa a questão. Ou você entra num rio que tem correnteza forte depois de uma chuva, né? Você não sabia que depois de chuva não se entra em rio. Você fica preso num galho, é arrastado lá para baixo, depois tem que voltar a pé. Com sorte sai vivo do rio, né? Deus o livre, né? Aconteceu alguma coisa, mas com sorte sai vivo do rio e tem que voltar tudo a pé, todo machucado, né? Exausto e machucado. A culpa é do rio, por acaso, ou foi você que não soube lidar com ele? Percebem? Então, as coisas, quando são indiferentes, elas nos obrigam a saber lidar com elas. Eu preciso conhecer as regras, né? E aí, quando eu aprendo essas regras, quando eu as conheço essencialmente, eu consigo lidar melhor com elas. Então ela fala, a questão não é o amor ser cruel, a questão é que você que não sabe amar. Ela fala, é verdade. Fala, então agora vamos começar a trabalhar para você poder aprender a amar, porque amar você tem que aprender. Então veja aqui, ó, conta da lei da atração, a gente já começou a perceber outra coisa. A gente começou pensando que estava falando só de amor. Perceberam? Eu amo e acabou-se. Não, você tem que aprender a amar. Tem etapas nisso, tem um crescimento nisso. Isso a gente chama de processo ascético, é você crescer enquanto você vivencia algo. Então você vai vivenciar o amor e vai melhorando nisso. Daí ela fala assim, vamos voltar lá no começo. Quando você ama quando você é jovem, quando você é adolescente, você não ama pela beleza do rosto, porque é bonitinho, pela beleza física? Sim, é verdade, que é o que o Fedro estava colocando. Tá, mas logo, logo você percebe que esse amor pela beleza física não funciona. E você começa a perceber que existem ruídos e outras questões que são questões da alma. E você passa a amar pelas virtudes da alma, pela beleza da alma. Fala, é verdade. Só que você pode amar pelos dois. Aí já está o Pausanias falando, né? Aí ela fala assim, olha, e mais do que isso, né? Se você amou dessa forma, pense agora que você pode também entender eventualmente que o teu amor não é pela alma ou pelo corpo, é pela beleza que atravessa os dois, é pelo belo. É verdade, é pelo belo. Então, se você começa a amar o belo, você começa a entender que é preciso agora entender o que o belo é, porque é com ele que você está se relacionando, é dele que você quer chegar perto.
Lei da atração. É dele que você quer chegar perto. E aí você começa a entender que isso é uma beleza em si. E aí você tenta entender, mas por que eu amo tanto a beleza? E aí você descobre que a beleza é uma virtude. E aí você percebe, eu não amo a beleza, eu amo a virtude. Perceberam? Agora a gente chegou em Erixímaco e Aristófanes. Se você ama a virtude, você começa a perceber que a virtude não é atributo só do teu companheiro, da tua companheira, dos teus pais, irmãos, filhos, parentes, amigos e assim por diante. Ela atravessa todas as coisas, né? Eu sempre falo do jardim daqui da frente, mas aqui é uma visão muito bonita, especialmente num dia de sol. Eu tô vendo a laranjeira aqui das laranjinhas dela outra vez. Cara, não tem coisa mais bonita. A cor dessas laranjas, cara, uma coisa tão vibrante, tão incrível. Tá aí. Ela tem beleza, né? Ela tem virtude, ela é uma árvore forte, é uma árvore já mais antiguinha, é uma árvore forte, cara. Tem uma jabuticabeira na minha esquerda aqui também que tá ganhando força com o passar dos anos, né? Ela tem uma outra virtude que é essa potência, ela é uma árvore jovem ainda, mas ela tem essa potência da árvore jovem. E por aí vai. Eu consigo olhar isso nas árvores, eu consigo olhar isso na cor do céu, eu consigo olhar isso no comportamento das pessoas, eu consigo olhar na organização urbana, eu consigo olhar na paz que eu encontro em lugares mais bucólicos, mais campestres, eu consigo encontrar em tudo virtude. No trabalho tecnológico, né, na fato de eu poder usar a tecnologia para fazer as coisas, tem virtude em tudo. E aí a gente começa a entender que, peraí, mas a virtude, então, ela me autoriza a amar todas as coisas. Só que para eu amar as coisas, né, então sempre, por exemplo, aqui eu tô com o computador na minha frente aqui trabalhando. Tem gente que eu conheço que fala, eu detesto mexer com o computador. Eu mexo porque eu sou obrigado. Meu pai é assim, ele detesta. Ele não vê virtude. Mas por que meu pai detesta? Porque ele tem coisas que ele não consegue fazer, ele não entende, ele demorou para se acostumar a fazer o que ele faz, daí tem coisas que deixam ele meio aborrecido, meio irritado, ele já deixa de lado. Se ele aprendesse, se ele conhecesse, se ele tivesse mais disposição, um pouco mais de, né, um pouco mais de inclinação para isso, com certeza ele ia gostar. Percebem? Ele tem outras coisas que ele ama administração, ele ama educação, ele ama espiritualidade, ele ama uma porrada de coisas que ele estuda com afinco e conhece. Quanto mais eu conheço, mais virtudes eu consigo revelar nas coisas, e por isso mais eu amo as coisas, porque eu estou amando mais as virtudes nelas. E aí, mais que isso, a gente começa a perceber que eu preciso ter um amor pelo conhecimento das coisas. Mas não se trata só disso, porque só conhecer não basta. Eu preciso integrar as coisas que eu conheço à minha vida. E quando eu integro e passo a usufruir disso, e isso passa a me compor, a me atravessar, como a gente colocou em vivência, e eu passo a atravessar a experiência das coisas, eu agora passo a amar a própria sabedoria. Porque isso é sabedoria, se permitir ser atravessado e atravessar as coisas de uma maneira a criar mais e cultivar mais virtudes. E aí quem ama a sabedoria por profissão é o filósofo. Então, a rigor, esse texto ele está falando, mais especificamente, sobre a construção da própria mentalidade filosófica. Percebem? Você vai dizer, era um engodo, o amor é uma metáfora. Não, o amor é a base. Por isso que a gente fala filosofia, né? Filéu é amor, é um tipo de amor, né? Na mentalidade grega, o amor mais completo. Não é tão simples assim, tá? Isso é uma outra discussão, mas é por amor às coisas que eu estou investido de sentido existencial. Percebem? Por amor às coisas, eu quero que elas sejam as versões mais elevadas delas mesmas. E, portanto, que elas se aproximem cada vez mais, assim como eu, de suas qualidades essenciais. E aí vem a pergunta fatal: o que tudo isso tem a ver com justiça mesmo? O fazer justiça é alinhar as manifestações às qualidades essenciais. Então, quando eu estou marchando para as qualidades essenciais por atração a elas, por amor a elas, o que eu estou fazendo é justiça. A justiça nada mais é do que... eu falei que eu assisti uma vez participei de uma banca, o rapaz foi definir justiça, eu achei a definição dele genial. É como ajustar. Então, esse ajustar é o quê? Você pega um sentido que está desviado e você vai lá e encaixa esse sentido no sentido original outra vez. Perceberam? Ou seja, você tem o caminho essencial. Você se desviou dele por uma série de razões. Você vai fazer todo o esforço possível para voltar para cá. Isso é fazer justiça. Percebem? E aí você me pergunta, mas está inconsistente isso ainda. Na República, agora na sequência, começa a ficar mais claro. Fazer justiça não é quando o juiz condena. Fazer justiça nem quando o juiz absolve. Fazer justiça é você tentar restaurar o estado de coisas antes do dano, do estrago, da atividade que levou uma lesão a acontecer. Fazer a coisa voltar ao seu estado puro, original e intocado. Mas isso é impossível, sim. Mas nos passos e tentativas que eu dou, eu me aproximo da justiça. Sim, aí a gente tem que estudar essa outra etapa que é o início da República, principalmente com Céfalo, que vai dar esse recado para nós. Certo, gente? Bom, e aí a gente chega finalmente à República.
que a gente viu aí nas 2 últimas 3 semanas, ou 2 ou 3 últimas semanas, perdão. E aí, desculpa, é que a garganta seca, eu fico com sede, né, por causa do calor principalmente. Mas aí a gente chega finalmente à República. E a República a gente dividiu ali, digamos assim, em 4 blocos, bem dizer. Né? O primeiro bloco ele é mais pequenininho, mais curtinho, e é o bloco do Céfalo. Então, dessa vez, Sócrates e os amigos dele estão subindo para Atenas e o Polemarco, filho do Céfalo, convida eles para irem visitar o Céfalo. E o primeiro diálogo que acontece porque o Céfalo sai correndinho, ele está fazendo os sacrifícios para a celebração religiosa que está acontecendo na época dentro da casa dele, num lugar em que os outros não podem ir, só a família pode ir, e ele como patriarca é responsável. E ele sai correndinho para cumprimentar a galera, cumprimenta a galera e fala, ó, eu tenho que voltar para lá daqui a pouco. Mas eles começam a conversar e daí começa todo um diálogo sobre quem visita quem e tal. Do Céfalo fala, olha, eu sou um ancião, vocês é que tem que me visitar. Eles falam, a gente não te visita porque acha que vai te cansar, Céfalo. E aí ele começa a explicar, o Céfalo começa a se posicionar diante desse projeto filosófico que foi dado no banquete. Ele fala assim, agora eu tô mais velho, então eu não aguento visitar vocês. Além do que eu gosto de receber a visita de vocês, né? Porque é um fato, né? A amizade ela vem pelas afinidades. Então ele está contrariando o princípio que o Erixímaco e o Aristófanes deram, que é buscar o amor na falta. Ele fala, olha, a gente procura pelas semelhanças, né? Só que o Céfalo ele é genial, porque ele fala, semelhança é, nós todos gostamos de água Arufino. Isso é uma afinidade. Ele não liga para isso. Ele fala que ele mostra claramente que a afinidade não é afinidade por coisas materiais, mas é uma afinidade por posturas e vivências. Então voltamos ao primeiro conceito. E aí ele fala assim, com o pessoal da minha idade eu não tenho, as minhas afinidades não batem, porque eles só reclamam das coisas que eles perderam, que não tem mais por causa da juventude, força, virilidade, não pode ter amante, não pode caçar, não pode isso, não pode aquilo. Eu não tô ligando para isso. Tem coisas que para mim realmente não, eu não posso mais fazê-las, mas eu não ligo de ter perdido porque eu ganhei muito mais. Perceba um giro de perspectiva. Não é a garrafa d'água, né? É como você experiencia e vivencia as coisas. Ele fala assim, vocês têm apetite de vida, né? Vocês têm paixão pelas coisas, né? E é isso que eu quero. Essa é a afinidade que eu busco, né? Paixão pelas coisas, paixão pelas virtudes. Percebem? Aí eles falam, mas é que os outros, eles ainda têm que usar a força deles para algumas coisas, você tem grana, não precisa, né, você tem quem faça por você. Ele fala, de fato, minha vida é, de novo, eles olhando aqui, né, matéria, né, grana. Ele fala assim, de fato, minha vida é mais confortável hoje, mas não é por isso que eu fico bem, não. É que assim, eu não sou rico demais, como meu avô foi, e nem pobre demais, como eu fiquei depois que meu pai gastou a fortuna do meu avô, né. Por que eu digo isso? Porque como meu avô era muito rico, meu pai nunca trabalhou e destruiu tudo que meu avô construiu. E aí ele não deixou nada pra mim, eu tive que trabalhar um monte pra poder ter alguma coisa. Então, assim, o que me preocupa hoje é o Polemarco. Vejam a diferença, né? Eles estão preocupados com a grana e com o conforto. Ele fala, não, meu conforto hoje é meu filho. Porque eu sei que eu não tô deixando de mais ao ponto dele se estragar, dele não desenvolver as virtudes dele, nem de menos ao ponto dele sofrer e ficar amargo, porque vai ter que trabalhar demais. Tá equilibrado, eu tô entre meu avô e meu pai em termos de riqueza. Ou seja, eles pensam grana, ele pensa legado. Sim, eles pensam em atividades comuns, o Céfalo pensa em postura e olhar de mundo. Eles pensam em grana, ele pensa em legado. E aí ainda termina dizendo assim, tem mais uma coisa, essas mudanças de visão, elas não são por conta das minhas condições de vida, elas vêm por conta da minha idade mesmo, né? Chegou um ponto da minha vida em que eu não estou mais preocupado em saber o que acontece aqui, se me respeitam, se me gostam, se me detestam, se estou preocupado com isso. Minha preocupação hoje é que meus dias estão acabando e eu vou morrer. E quando eu morrer, eu vou a juízo. E eu quero saber o que vai acontecer comigo quando eu for a juízo. Então eu me pergunto muito se eu sou bom, se eu fui bom, ruim, se eu fui uma pessoa respeitosa, honrada ou não. Mas principalmente, eu me pergunto se eu fui justo. E essa é a pergunta fatal. Veja, do jeito que o Céfalo se comporta no texto, ele dá o tom do texto todo. E é um tom que os outros nem sempre vão conseguir acompanhar, inclusive o Sócrates. Isso é o mais interessante. O que o Céfalo está dizendo é, poxa, a gente tem que se preocupar hoje com a maneira como nós vivemos. Né? No Fédon, o Sócrates vai recuperar sim esse princípio, dizendo não devemos temer a morte, mas sim uma vida mal vivida. Né? Então ele recupera em partes esse tema. Né? Mas daí basicamente o que o Céfalo está dizendo é, olha, minha preocupação é
ela não é com coisas mundanas, ela não é com concretude das coisas. A minha preocupação é em saber se existe em mim fôlego suficiente para tentar ser justo. Se existe ou existiu em mim fôlego suficiente para tentar ser justo. Então ele já está admitindo de cara. Minha questão não é saber se é possível ser justo plenamente. Absolutamente justo, absolutamente bom. A minha questão é saber se eu fiz força nessa direção, se eu cresci nessa direção. Perceberam a diferença da pergunta? E aí o Sócrates, ele meio que conduz e meio que estraga a conversa quando ele diz, tá, mas primeiro você tem que me dizer o que é justiça antes de saber se você é justo ou não, né? E por que isso meio que estraga a conversa? Porque você tirou essa preocupação muito humana e muito vivencial em dizer, será que os meus esforços me dirigem no caminho da justiça? E você transforma essa pergunta numa pergunta conceitual. O que é justo? E essa pergunta conceitual não vai funcionar. E eles descobrem isso em questão de minutos no diálogo deles. Porque aí o Céfalo se desculpa e sai, ele vai voltar para fazer os sacrifícios e fica o filho dele. Né? E aí o filho dele assume a ponta, né, o Polemarco, e o Polemarco ele meio que pega as respostas que o Céfalo daria, só que ele não consegue articular bem essas respostas, porque ele ainda é muito moço. Né? Ele ainda não tem experiência. Então o Sócrates, tá, Polemarco, então já que você ficou aí no lugar do teu pai para receber a gente, fala, o que é justiça? E ele fala imediatamente, dar a cada um o que é seu. Que é a resposta chavão. Eu falei para vocês que é a resposta padrão que é dada pelos gregos, porque eles aprendem isso lá no ambiente religioso deles. Isso está na porta do oráculo de Delfos, aquele negócio todo. Né? Tá, beleza. Daí o Sócrates fala assim, tá, se eu vou dar a cada um que é seu, então para um amigo eu dou amizade, para um inimigo inimizade, e assim por diante. Né? Sim. Então vamos supor, você tem um amigo que deixou com você as armas dele, ele depositou as armas com você. Como depositário, você tem que devolver as armas intocadas para ele, certo? Certo. Mas ele é teu amigo, lembra? Sim. Uns dias depois ele volta furioso, quer as armas, porque ele vai duelar com alguém e vai matar essa pessoa. E você sabe que não tá certo isso. Que vai ser muito ruim. Como amigo, justo seria você oferecer lealdade e proteção e não devolver as armas. Pedindo que ele, né, esperando que ele se acalmasse e não fosse fazer mais besteira. Como depositário, você tem que devolver as armas na hora que ele pediu. Então, para você fazer o justo numa ponta, você faz o injusto na outra. E daí o Sócrates volta para a regrinha dele e fala, não podem existir atributos contraditórios se algo tem existência própria. Claro, não podem existir atributos contraditórios se algo tem existência própria. E o Polemarco, lógico, eles entram nessa discussão, não conseguem se resolver, daí vem o Trasímaco, o sofista, e fala, vocês não sabem o que é justiça. E aí, depois de muita provocação, o Trasímaco dá uma definição dele, ele fala justiça é a vontade do mais forte sobre o mais fraco. Atenção com esse argumento, que ele é o mais longo de todos, tá? E aí o Sócrates fala, eu acho errado isso. Pensa bem, se o grupo A e o grupo B lutam numa cidade, o grupo A toma o poder, o grupo A vai fazer uma lei para desarmar o B, que ele quer manter o poder, certo? Certo. Ele é o mais forte, a vontade dele foi imposta. Se B se rebela e vence, B vai fazer a norma exatamente contrária quando subir ao poder. Vai desarmar A e vai se manter armado, certo? Certo. Porque ele é o mais forte, a vontade dele. Então você tem normas contraditórias sobre o mesmo conceito de justiça. Não funciona. E o Trasímaco dá umas respostas muito inteligentes. Ele fala assim, olha, você fala que não pode ser assim. Então faz assim. Esquece o conceito de justiça. Vamos ser bem sinceros, o que existe é força, não é justiça não. Justiça não existe. E o Sócrates dá uma resposta simples, né, que eu simplifiquei, né, eu enxugo a resposta dizendo o seguinte, já sentiu alguma vez raiva porque te tiraram alguma coisa que era tua por direito? Sim. Então, isso é um sentimento de injustiça. Se ele existe, existe justiça. E o Trasímaco fala, não, tá bom, eu posso admitir que exista justiça, só que isso não impõe a mim o regime de viver sob a justiça. E se eu levo mais vantagem sendo injusto, não é assim que eu vou viver? E o Sócrates fala, eu acho que é errado você fazer isso. Eu falo, não, mas eu ganho vantagem material, você que é justo está limitado, eu não estou, problema seu. E aí o Sócrates fala, pensa bem, hoje você age com injustiça com seu vizinho, amanhã ele aprendeu, vai agir com o vizinho dele assim por diante. Vai chegar um dia que todo mundo aprendeu a agir injustamente por conta da sua ação. E nesse dia, se você já tiver envelhecido e fraco, alguém vai ser injusto com você. E você não vai poder fazer nada, porque você vive por esse princípio. E principalmente, né, porque você já não vai conseguir fazer mais nada mesmo, você não vai conseguir se defender. Em outras palavras, o teu ato de injustiça deseduca os outros e prejudica você mesmo. Quem prejudica a si mesmo, doido, né? Ou é louco, como diz o Sócrates, ou ignora que prejudica a si mesmo. Então, ou é louco ou ignorante. Você escolhe qual dos dois você quer ser. E aí, não é nem o Trasímaco que oferece a resposta. Quem vai oferecer a resposta é o Glauco, que vai aparecer dizendo assim, olha, mas o Trasímaco não deixa de ter razão numa coisa. Eu, quando ajo com justiça,
né, por assim dizer. Quando eu obedeço à lei, eu não obedeço à lei porque eu estou pensando nas consequências distantes para a educação da polis. Eu estou mais preocupado porque eu posso ser punido. E aí eles levantam a hipótese, tá, mas e se eu não fosse punido? Eu faria o que eu quisesse? E aí eles pensam assim, pega o anel de Giges, você achou o anel de Giges, e agora você fica invisível, pode fazer o que quiser sem ninguém saber que foi você. Tá, beleza. E aí você passa a usar o anel e furta, invade a casa dos outros, bate nos outros, agride, faz o que quer. Daí ele fala, você faria isso, Glauco? Você viveria, né, de uma maneira desregrada? Ele fala, eu viveria, porque daí eu ia ter vantagem material nisso, eu ia ficar rico, ia viver sem trabalhar, meus inimigos iam sumir, eu ia conseguir o que eu quisesse. E ele fala assim, tá, e só que agora pare para pensar da seguinte forma, chega um ponto que você fez tanto dessas coisas sem você fazer esforço e se dedicar para consegui-las, que você esquece o que significa fazer esforço para consegui-las. Você já não tem mais a habilidade de fazer as coisas de outra forma. Em resumo, você ganhou materialmente, mas perdeu em virtude. Então, materialmente você ganhou, mas a tua alma saiu perdendo. Olha o princípio do céfalo de volta. Ele fala, isso aí, a pior perda que você poderia sofrer é essa, a perda das virtudes. Ele fala, é verdade. E aí eles chegam à conclusão de que, no fundo, eles não estão discutindo justiça. Em todos os três casos, eles estão discutindo poder. Em todos os três casos, só viram problemas de justiça insolúveis porque a injustiça está vindo de situações que cercam esses casos. E aí eles pensam, cara, a gente precisa ter uma visão mais ampla. E aí eles ampliam esse escopo para tentar entender como a república funciona. Por quê? Eles vão dizer assim, para eu entender uma situação como sendo justa ou injusta, primeiro eu preciso limpar as injustiças que estão ao redor e tirar essa discussão só sobre poder. Porque onde existe poder, eu não vou conseguir encaixar o ethos, eu não vou conseguir ter uma relação ética dentro da relação de poder. Ela nunca vai equilibrar. A relação ética, ela presume que a gente tem uma tratativa em que todo mundo se despiu do poder. Né? Gerar sentido fiel à essência é isso. Se eu mexo com o poder, eu estou justamente tentando tensionar isso e contrariar isso pela minha própria vontade. Percebem? Então ele fala, tem que afastar isso, e não adianta, eu preciso limpar o terreno em volta, e ele todo tem que ser justo, para eu poder chegar numa situação e descobrir como eu agiria diante disso, né, para eu poder entender melhor o que acontece aí. Então eles começam a tentar entender qual é o ambiente político em que a justiça poderia ser cultivada. E o ambiente político para eles é a cidade-estado. No caso, nas traduções que a gente tem, pelo próprio título do texto, a gente vai chamar isso aí de república, a coisa comum, né? E aí eles começam a discutir a ideia da república perfeita, ou da cidade perfeita. E eles vão dizer assim, olha, primeira coisa que vocês têm que lembrar, tá? Dentro desse contexto. Lembrem, eu frisei isso bastante. A cidade perfeita, ela é ideal, ela nunca existiu, e sendo ideal, ela tem que operar dentro das regras do idealismo platônico. A matéria deriva da ideia perfeita, mas a matéria é imperfeita. A physis é imperfeita, e ela deriva da perfeição anterior e original das ideias. Só lembrem, nós não podemos fazer aqui a leitura tradicional, a gente tem que fazer a leitura subversiva, por assim dizer. Que leitura é essa? Nós temos que lembrar que se o ideal é perfeito, ele nunca está no centro das nossas reflexões, sempre à margem, certo? Ele aparece como potência geradora e gerada por sentido existencial. Geradora de e gerada por sentido existencial. Então eu não vi uma cidade perfeita, eu não tenho a planta dela, o projeto político dela, eu não sei. Mas eu tenho uma ideia vaga, e essa ideia vaga está dentro de mim me chamando para a verdade mais profunda. Volta lá no começo, o que a gente falou agora há pouco? Primeiro, que o sentido existencial é gerado pelo conhecimento das coisas mais profundas do ser. Então eu preciso aprender mais, eu preciso ser mais sábio. Segundo, que a lei da atração, ou seja, o banquete todo, me leva, me puxa na direção de descobrir essas coisas mais verdadeiras. Fica mais claro agora por que o banquete? Então essa impressão que o banquete me deu é projeto filosófico porque está me puxando para as verdades mais profundas e está fazendo com que esse ideal na cabeça platônica ele tente encontrar, ele tente vir para o centro das minhas reflexões, ainda que seja impossível vir para o centro, desvelar, eu pelo menos tenho isso como impulso e pelo menos tenho a vontade de encontrá-lo como impulso, perceberam? Mas por que esse impulso existe? Aqui o Platão vai usar a teoria da reminiscência para explicar isso. Então a minha ansiedade por desvelar a essência aparece na teoria da reminiscência, que é basicamente a minha memória, lembrem lá do mito do Demiurgo, né, que partiu a alma dele em muitos pedacinhos e separou aquele todo de virtudes dele em vários pontinhos diferentes, e agora nada tem todas as virtudes, mas tudo se coordena, tudo se junta, lembrando da virtude original do Demiurgo.
Tá? A reminiscência me faz lembrar dessa alma mais perfeita, de alguma maneira, sem ter o conteúdo da memória, mas me faz resgatar isso por instinto. Ou seja, eu tenho uma tendência para a essência e para a verdade, que vem desse contato mais íntimo com o conhecimento de que ela está lá fora, essa totalidade toda contempla todas as virtudes. Então agora eu quero integrar tudo isso. Né? E ele vai dizer assim, olha, já que a gente tem que voltar para a origem e a gente não tem nada palpável, vamos tentar pensar como a história aconteceu. E eles levantam a hipótese da cidade simples. A cidade simples é a cidade que tem o mínimo necessário de vocações e ofícios para sua sobrevivência. Produtores, que trazem o alimento, artesãos, que produzem abrigos, roupas, ferramentas e assim por diante, e guerreiros que nos protegem. E ele vai dizer assim, olha, esse povo ele está vivendo nessa comunidade pequenininha, sabe o que tem que fazer, para quem tem que fazer e por que tem que fazer, trabalha de dia, de noite todo mundo se junta, então tem um contexto de comunidade de olho no olho, proximidade, comem juntos, bebem juntos, os comensais, as pessoas que comem juntas têm intimidade, dançam, cantam, conversam, dialogam, riem, festejam, veneram aos deuses, agradecem a eles pelo que têm e, em resumo, são felizes. Ou seja, num contexto simples, o sentido existencial está claro porque atende a necessidades e se satisfaz plenamente porque ele está encaixado numa ordem mais ampla. A cidade simples não é a cidade perfeita, gente. Ela é uma pista, uma hipótese de algo que poderia ter acontecido na história, eles não sabem se aconteceu ou não, mas que poderia determinar mais ou menos como se materializa essa memória dessa cidade mais perfeita, pelo menos de uma maneira mais rústica, tá? E aí eles falam, olha, porque a gente descobre variantes nessa possibilidade de sobrevivência, a gente começa a desenvolver desejos. Então eu vou para a cidade vizinha, eu descubro que lá eles não comem peixe como eu como aqui, eles comem, sei lá, frango, e aí eu descubro que eu gosto de comer carne de frango, começo a trocar com eles, aí já tem comerciantes, daí já tem vendedores para suportarem essas trocas nas cidades, daí eu já começo a receber o estrangeiro, aí eu já começo a adotar outros hábitos, colorir minhas roupas, usar joias, deitar em camas macias lá forradas a pena de ganso, e o escambau a quatro, e isso vai dando mais complexidade nas vocações. Esse aumento de complexidade está intimamente vinculado aos desejos. Então, a cidade simples satisfaz necessidades. A cidade de luxos tenta satisfazer desejos. O desejo não tem limites. A necessidade, sim, a necessidade suprida deu, acabou. Mas o desejo não. E quando o desejo não vê limites, ele exige mais recursos. Quanto mais recurso eu uso, mais eu preciso ter. Só que recurso é limitado. Isso significa que começa a haver lutas entre as pessoas para elas poderem assambarcar mais recursos e satisfazerem mais ainda seus desejos, certo? Então a gente tem aqui a geração de conflito. Essa geração de conflito faz as pessoas deixarem de ser virtuosas, porque quem vive pelo prazer não desenvolve suas virtudes. E quanto mais isso acontece, mais decadente a cidade fica. Claro? Como resultado disso tudo, eles precisam achar uma solução. E a solução que o Platão propõe usando o personagem Sócrates na obra, e vejam, isso é Platão puro, né? É a seguinte, tem duas etapas. Primeira etapa, vamos tentar hierarquizar as vocações e ofícios e tirar aqueles que não são úteis. E aí a gente vai para o mito do banquete dos deuses, que fala que os deuses saíram em procissão do topo do Olimpo, indo aos céus, para se banquetear, em ordem. E essa ordem, ela é seguida basicamente com alguns deuses, né, que são mais próximos da verdade mais íntima. De novo, lá o começo da matéria, né, buscando, sendo atraídos pelas almas semelhantes e buscando ir ao banquete. Então, de novo, a lei da atração. Então, o governante Zeus está mais próximo da verdade, o governante põe a verdade pela lei, né, pelo menos na mentalidade grega, está junto com outros governantes e com filósofos. Hera, esposa dele, vem logo em seguida, junto com os produtores. Ela é uma divindade da fertilidade, carrega as pessoas que produzem o alimento. Logo atrás, Atena, portando o escudo, defendendo a cidade com os guerreiros. Logo depois disso, Hefestos, né, o artesão, né, com seus artesãos e assim por diante. Quem fica por último na corda é Hermes, deus mensageiro e deus da linguagem. Vem junto com os retóricos, artistas, com os poetas, com os aedos, rapsodos, né, com tragediógrafos, comediógrafos, escritores e assim por diante. Ele é o mais distante da verdade porque se eu destaco a palavra das relações essenciais, a palavra ela pode criar ilusões e mentiras. E aí o Platão fala para nós, inclusive, sobre o papel do escritor na República. Ele fala que o escritor, para alcançar interesse, atrair a atenção de uma criança que está sendo educada, ele acaba alimentando essa criança com visões falsas a respeito de questões essenciais e principalmente dos deuses.
Questões essenciais e deuses são uma coisa só aqui. Porque a discussão essencial é árida, difícil e falta linguagem a ela, numa linguagem mais fluida a ela. Quando eu vou ensinar a criança, o que eu faço é criar histórias um pouco mais elaboradas, suaves, cheias de conflito e assim por diante. E essa narrativa que eu crio é uma narrativa falsa. Ela vai colocar um Deus que deveria ser perfeito e supremamente honroso, como sendo traiçoeiro, mentiroso, traidor, cheio de luxúria, cheio de ira e assim por diante, né? E aí a criança pensa que isso é perfeição e quer ser como esse Deus. E despreza aquilo que é, na realidade, a busca da virtude, que é feita por seres humanos, pelos pais, por exemplo, né, pelos familiares, por exemplo, e nesse desprezo descarta isso que ela entende ser imperfeito e enfadonho, e vai procurar essas coisas mais animadas, mais divertidas, que são as histórias que os deuses colocam. E aí a grande questão que surge disso é essa. O Platão fala assim, esses caras eles estão subvertendo nossa juventude, eles deveriam ser expulsos da república. Percebe? Ou então eles ficam e contam histórias obedecendo às verdades que a gente coloca. Perceberam? Então tá aí essa primeira etapa, que é a etapa de hierarquização e exclusão de certas atividades. O retórico, por exemplo, fica, né? O retórico ele consegue criar linguagem, e o bom retórico na mentalidade platônica, a gente tem isso do Górgias, ele sustenta, digamos assim, o exercício retórico sempre submetido à verdade. Ele tem que aprender a fazer isso. Ele fala isso para o Górgias, inclusive. Você ensina teu aluno a retórica, ensine a só falar a verdade. Isso é responsabilidade sua. Porque, em essência, a retórica é expressão agradável de verdades profundas, né? Então, assim, daí tem a segunda etapa, que é você conseguir alinhar as vocações. E aí entra a tal da teoria das vocações e o mito do herói. Na cabeça platônica, na cabeça do grego em geral, quando a gente morre, a gente vai até a beira do Létis, o rio do esquecimento, mergulha em suas águas e atravessa a nado, esquecendo o que viveu. O aprendizado fica na alma. Eu esqueci como eu aprendi, mas não esqueci o que eu aprendi. Então a alma ainda sabe praticar as virtudes que explorou. Chegou do outro lado, se foi virtuosa, vai se aproximando do topo do Olimpo, viver com as almas mais perfeitas, leia-se aqui as almas próximas dos deuses e os deuses, para continuar cultivando suas virtudes no pós-vida. Se viveu de vícios e prazeres, desce ao Hades e vai viver de vícios e prazeres cultivando eles. Na volta, né, chega um ponto em que já fez tudo o que havia para fazer lá do outro lado, vai voltar, chega na beira do Létis, se banha no Létis outra vez, esquece tudo o que aconteceu lá e renasce. Quando renasce, renasce com as virtudes ou vícios já cultivados. E por isso tem certas tendências que nós consideramos inatas nesse contexto, né? Então está aqui a tese inatista do Platão. Tem talentos, consciência virtuosa, etc, etc, que nascem com você. Então a sacada é descobrir para que você nasceu, aspas, descobrir o que você cultivou ao longo de muitas vidas, e fazer você fazer isso da melhor forma possível. Porque se é isso que acontece, você entrega melhor do que os outros aquilo, e fazendo da melhor forma possível, ainda é capaz de se aperfeiçoar mais ainda e entregar um resultado ainda melhor para a República. Desse jeito, as partes da República vão restaurando a sua totalidade. Certo? Então seria mais ou menos essa ideia. Não esqueçam que se eu vivo demais pelo prazer, pode ser que um dia eu volte vivendo só pelas aparências. Quem que vive só pelas aparências? Os animais. Tá? Então pode ser que eu volte como um animal. Isso chama metempsicose, a migração das almas entre espécies. Certo? Para arrematar a questão, então, se todo mundo tem que ser vocacionado para algo, isso traz um inconveniente gigante, que é o fato de eu ser vocacionado especificamente para governar. Então o governante tem que ser vocacionado para governar. Isso faz com que os valores democráticos, que na época permitiam a eleição ou o sorteio de pessoas para participarem da vida política, sejam mal vistos por Platão. Apesar de algumas pessoas dizerem que Platão defende a democracia, o que não tem nada a ver. Tá? Fica super evidente no texto dele que ele não defende, né? Platão ele entende mais que isso, que as formas de governo derivadas, elas têm capacidade de aperfeiçoamento, mas podem ser degeneradas. Ele separa em 4 formas de governo aperfeiçoadas que têm correspondentes degenerados. Cuidado com esses nomes, tá? Porque assim, eu estou usando uma tradução que eu acho mais fiel, mas tem várias diferentes e tem vários jeitos diferentes de ler dependendo da tradução que vocês peguem, tá? Então eu vou apresentar aqui um raciocínio. Você tem os reinados, que governam para o bem do povo, né, em que o rei governa para o bem do povo, que podem virar plutocracias, em que o rei governa para enriquecer, para encher seus bolsos. Né? Pode ter, por exemplo, a aristocracia, em que um grupo de pessoas treinadas para governar
governam as pessoas e protegem as pessoas por obrigação, pela noblesse oblige, né, famosa noblesse oblige, então, ou seja, a nobreza obriga, né, e do outro lado você pode ter a timocracia, o governo em que as pessoas usam suas prerrogativas para arrancar as coisas dos outros. Timocracia é governo dos guerreiros, né, então o guerreiro vai lá e tira da mão do outro porque ele é mais forte. Pode ter uma democracia em que as pessoas participam livremente, aspas, do governo. Em Atenas, livremente significava homens adultos atenienses, né, maiores de idade, atenienses, na democracia moderada que tivessem condições financeiras para participar, na democracia radical não mais, né? Mas mesmo assim era super elitista, né? E do outro lado você pode ter as oligarquias, então é quando a pessoa que representa os interesses da eclésia, da população como um todo, não usa isso para o bem da população, mas usa isso para o seu bem e para o bem dos seus amigos, né? Então para o bem dos seus colegas oligarcas. E por fim a tirania, né, que é complexo, mas para Platão é uma forma de governo, para Aristóteles já não é mais. A tirania ela pega as instituições do jeito que estão, sejam democráticas, um reinado, uma aristocracia, e dentro delas, sem desmanchá-las, o tirano vai lá e trava essas instituições de modo a conseguir obrigar as pessoas a usar as instituições para fazer o que ele quer. Para que serve o tirano? O tirano ele assume quando as tensões políticas em uma determinada cidade-estado estão tão violentas ao ponto da cidade-estado quase se romper. Então ele aparece como uma força correcional, por isso que o Platão entende ele como modelo de aperfeiçoamento. Do outro lado da corda, a gente tem, saindo dessa linha de aperfeiçoamento, a possibilidade de discutir a decadência que chama despotismo. Tem gente que inverte os nomes, tá? Isso não vem ao caso. Quem que seria o déspota nesse contexto? O déspota seria o cara que faz a mesma coisa que o tirano faz, só que por benefício próprio, né? Pega o exemplo de Péricles, né? Que foi construir aquilo que ficou conhecido como Ágora de Péricles, uma segunda ágora em Atenas, usou grana violenta das colônias atenienses, assim, ao ponto de massacrar financeiramente e existencialmente essas colônias, para construir uma ágora coberta de ouro e prata e colocar em altos relevos no centro da ágora o rostinho dele e dos amigos dele como representações de grandes heróis míticos. Ele aparece, por exemplo, com uma fisionomia de Hércules em determinado afresco lá dentro, tá? Então tá aí, esse é o contexto geral da prova, tá? É que eu vou interromper por aqui, isso aqui é basicamente, olha, eu fiz um resumo aí de 1h15, assim, foi super apertado, vocês viram, eu levei 5, 6 semanas trabalhando tudo isso, né, um pouco mais, acho que deu 6 semanas, então vocês pensem, né, que eu tô resumindo 6 semanas em 1 hora e pouco, né, e ainda assim né, eu queria tentar fazer o vídeo mais curto, mas não tem como eu fazer mais curto, né. Veja, é uma prova de raciocínio, cuidem com isso, tá? O tempo que eu levei refletindo sobre essas questões é exatamente para vocês terem condições de alinhamento existencial, tá? Eu cortei muita matéria da prova também, então tem muita coisa que eu passei muito rápido aqui. Cuidem, olhem os textos, olhem as aulas, olhem as outras gravações que tem aqui, olhem as anotações de vocês. E lembre, meditem sobre os temas que estão em discussão, tá? Tentem achar exemplos concretos, escrevam antes da prova sobre esses temas, para vocês poderem sentir onde é que está mais difícil de explicar o raciocínio. De novo, é uma prova de raciocínio, não é uma prova de conceito, então memorização não chega, gente, tá? Cuidem com isso, eu quero saber se vocês estão conseguindo pensar o problema. Foi por isso que eu levei 6 semanas discutindo esses temas, tá? Eu tomei todo esse tempo para poder criar reflexão com vocês. Tá? Agora vocês precisam me mostrar que vocês estão conseguindo fazer a reflexão por conta própria. Beleza? Qualquer coisa, tirem dúvida comigo, a equipe de monitores também está à disposição, é só chamar e vamos conversando, gente. Muito obrigado pela atenção e até mais.